pessoas, meu nome é Daniela, que nesse vídeo da Dani's Books eu vou fazer a tag Dias da Semana em livros. Eu vi essa tag ano passado, acho que vai fazer já um ano, porque eu vi ela no Veda do ano passado, que a Pan do Garota It fez e ela criou junto com outras pessoas também. Então eu vi da original, isso é muito incomum de se acontecer. E aí eu vou botar aqui na descrição tudo relacionado aos créditos e etc. A primeira categoria é Domingo, um livro que você não quer que termine ou não quis que terminasse. Eu vou falar o livro que eu já falei na primeira tag que eu fiz no vídeo do canal, que é Extraordinário. Porque esse livro, quem leu sabe quão fofo ele é. E eu amo livros infantis e crianças principalmente como protagonistas, porque elas não são chatas. Adolescentes sempre falam muito besteira, sempre ficam o tempo todo remoendo o mesmo pensamento, como se fosse um grande filósofo, sei lá. E eu falando como se eu não fosse adolescente, mas vai ver, eu sou diferente. Adolescentes são muito chatos, eles ficam remoendo o mesmo pensamento e ficam várias páginas da mesma coisa. Apesar desse livro ser sobre a mesma coisa o tempo todo, não fica remoendo do jeito que, se fosse um adolescente, eu aposto que remoeria. E nesse livro não fala só do ponto de vista do Auggie, que é o personagem principal, fala do ponto de vista das pessoas ao redor dele também. E justamente quando é a irmã dele ou o namorado da irmã dele, é muito chato, porque eles são adolescentes e eles ficam falando muita besteira, eles ficam pensando muita besteira e eles são muito egoístas. Adolescentes sempre são muito egoístas. E é por isso que eu gosto muito desse livro, porque é uma criança e ela não é egoísta. E aí, principalmente o Auggie é fã de Star Wars. O livro fala, como eu já tinha dito antes e como quase todo mundo já sabe, sobre um menino que ele é feio, ele tem uma síndrome que deixa ele feio. E aí ele vai pra escola pela primeira vez e ele percebe que não é só quando ele sai na rua que as pessoas ficam olhando pra ele torto. Mesmo ele indo nos mesmos lugares o tempo todo, assim, todo dia, e todo mundo já deveria ter se acostumado com ele, né? Não deveria, porque ele é uma pessoa normal, então não deveria nem se incomodar com ele, mas aí as pessoas que se incomodam já deveriam estarem acostumadas com ele, e ele percebe que isso é muito difícil, tanto pra elas e mais ainda pra ele, porque ele não queria ser assim, mas ele é. Ele faz amigos, as crianças percebem que ele é normal. Então, resumindo, é um livro fofo e todo mundo deveria ler para aprender a não praticar bullying com as pessoas. Segunda categoria. Segunda. Um livro que eu tenho preguiça de começar a ler é A Guerra dos Tronos, da série As Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro, né? Porque é um livro muito grande. Muito grande. É um livro muito grande. Sei que eu já li livros daquele tamanho, mas é porque esse livro não tem uma sinopse que me chama a atenção. A sinopse é oferecida a um cara a posição de mão do rei, que eu entendo isso como se fosse o braço direito do rei. E esse cara só aceita porque ele descobre que o último mão do rei foi morto pela rainha. Ou seja, se ela tá matando os mãos do rei, provavelmente ela quer matar o rei. E aí ele assume o cargo para proteger o rei. Mas só que, obviamente, se ela matou o último mão do rei, ela vai tentar matar ele também. E assim como a família toda dela, porque tem esse negócio de honra, e aí quando uma pessoa faz, tem que proteger a família toda. A família toda tem que proteger essa pessoa. Então, tem esse cara, e esse cara vai sofrer, porque ela e a família dela vai fazer intrigas com esse cara. Assim como a família dele também vai sofrer, porque tem a coisa da honra, e aí quando uma pessoa faz uma coisa, toda a família vai sofrer, e é isso aí. E não é só o primeiro livro que é grande, são todos os livros da série que são grandes. E quando eu leio o primeiro, mesmo se eu não gostar, eu vou ter que ler todos os outros da série, porque eu tenho uma coisa parecida com toque. Se eu começo a ler uma série, eu tenho que terminar, por dois motivos, porque eu comecei e porque eu tenho esperança de ela melhorar. E eu também quero ler esse livro, mas eu tenho preguiça, porque todo mundo fala desse autor, cara. Jorge Raimundo Ricardo Martin é um dos nomes mais falados hoje em dia pelos geeks, pelos cults, pelos assistidores de séries. Terceira pergunta. Terça.
Um livro que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação. Eu sei que vocês vão querer me matar, mas é o livro A Esperança, da série Jogos Vorazes. Por quê? Porque o começo desse livro é muito lento, cara. Muito lento. Muito lento. E eu não gosto de Katniss. Eu sei que vocês vão querer me matar, mas eu não gosto de Katniss. Porque ela é muito sem... Ela é sem emoção. Eu não imagino Katniss sorrindo. Eu não imagino Katniss abraçando alguém porque gosta da pessoa. Porque eu não... O livro não me passou isso. O livro não me passou que ela é uma pessoa com sentimentos. E nesse livro ela tá mais chata do que o normal. Ela tá menos egoísta. Ela aprendeu finalmente que ela não é o centro do universo nem a irmã dela. Mas ela ainda tá chata no começo, claro. Depois aparecem outras pessoas e você nem liga mais pra ela direito. Porque eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Eu acho ela uma pessoa sem sal. E eu acho que tudo que acontece com ela é sorte, sabe? Ela faz por impulso e aí dá sorte. Próxima categoria. Quarta. Um livro que você deixou pela metade e eu está lendo no momento. Um livro que eu deixei pela metade foi o Diário de Anne Frank, porque é um livro lento. E eu entendo até porque é um livro lento, porque é um diário. Eu sempre, toda a minha vida, quando eu quis começar um diário e eu vou ler depois, não tem nada demais no diário, porque é lento, diários são lentos. Eu entendo isso. E eu acho também que foi porque, pelo momento que eu li, eu era uma pessoa muito preguiçosa para ler nessa época. E o livro fala sobre uma menina que ela é judia e tá na época da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estão sendo perseguidos e mandados para os campos de concentração e etc. É um diário, né, sobre ela e a família dela escondida junto com outra família. E aí como é ruim morar escondido, e aí como é ruim ser judeu nessa época, e aí como é ruim morar com outra família, escondido. E esse é o diário dela, e é um diário real, são fatos reais, não é como se fossem lido o diário e reescrevido, é o diário real dela. O livro de Anne Frank acaba subitamente porque alguém dedura que eles estão lá escondidos, e aí não tem como ela continuar a escrever, porque ela está no campo de concentração. Mas é um livro que eu queria voltar a ler e realmente ler todo, porque eu gosto de história e eu gosto de relatos da história, eu gosto de livros que falam das coisas que aconteceram, e por isso eu gosto de livros baseados em fatos reais, livros escritos pela pessoa mesmo, falando sobre ela mesma. Então é por isso que eu gostaria de ler de verdade, dessa vez, o Diário de Anne Frank. Próximo. Quinta. Um livro de quinta. Um livro que você não recomenda. Eu não lembro de pessoas falando sobre esse livro no YouTube, eu lembro delas falando mais no blog, nos blogs delas, né? Mas eu acho que alguém gosta, algumas pessoas gostam, acho que muitas pessoas gostam, e me desculpo por quem gosta, mas eu não recomendo pra ninguém o livro Nascida à Meia-Noite, e eu não sei, que é da saga Acampamento Shadow Falls, mas eu não sei o que Os Sobrenaturais tá fazendo aqui. Eu não sei se o nome do livro é Nascida à Meia-Noite ou Os Sobrenaturais, ou se está aqui só por estar. Esse livro conta a história de uma menina que ela tá passando por problemas e ela tá problemática, então. E ela é mandada para um acampamento, que é o acampamento Shadow Falls. Esse acampamento dizem que é para delinquentes e para adolescentes problemáticos, mas quando ela chega lá, ela vê que não é isso, que é para pessoas especiais. E por pessoas especiais eu digo pessoas que conseguem se transformar em outra coisa, pessoas que transformam outra coisa em outras coisas, pessoas que fazem alguma coisa diferente, e ela não sabe o que ela faz. Ela é a única pessoa lá que não faz a mínima ideia do que ela faz. Isso é chato, porque ela fica remoendo isso o tempo todo. E como se não bastasse, ela encontra dois meninos, um lobisomem e um fada. E aí, vocês já podem tirar suas conclusões, né? Já que tem dois meninos e uma menina. E é por isso que eu não gosto dele. Eu não vejo nada de original nele. Ele é um livro com uma menina que todo mundo acha bonita e todo mundo gosta. E ela, ai meu Deus, como ela é especial. E é por isso que ela tem que decidir entre dois meninos e etc. E um é misterioso e o outro é fofinho. Próxima categoria. Sexta. Um livro que você quer que chegue logo, ou um lançamento ou compra. Eu comprei um livro que eu estou muito ansiosa para que ele chegue, que é A Sociedade do Anel, da trilogia Senhor dos Anéis. Eu não sei nada sobre esse livro, eu sei que tem um anel, então eu não vou poder dizer a vocês sobre o que ele fala.
Eu não vou ler a sinopse pra dizer a vocês sobre o que ele fala, porque eu odeio ler sinopse depois do que me aconteceu uma vez, que tem spoiler lá. Se você não sabe sobre o que a Sociedade do Anel fala, você pode ir procurar no Google. E se você sabe, por favor, não me diga, porque não vou gostar de você se você fizer isso comigo, tá? E eu quero ler esse livro porque eu acho que fala sobre elfos, e sobre anões, e sobre magos, e sobre anéis. Eu gosto disso tudo. E, se eu não me engano, o autor, que é J.R.R. Tolkien, se eu não me engano, Tolkien era amigo de C.S. Lewis, que é o do Nárnia, e eu amo Nárnia. Vocês não têm noção do quanto eu amo Nárnia. Nárnia é muito legal. Se eles eram amigos, meu já é um passo pra ler. Outro passo pra ler é que tá na lista dos livros que o Renato Russo indicou, então já vai ser mais um livro pra eu ler lá pra lista do meu desafio de ler todos os livros que o Renato Russo indicou. Próxima e última categoria. Sábado. Um livro que você quis começar novamente assim que terminou. Eu sei que vocês vão pensar que eu vou dizer extraordinário, eu queria pensar extraordinário. Eu sei que vocês vão pensar que eu ia dizer Star Wars, e eu ia dizer Star Wars se não fosse um livro grande e gigantesco. Mas eu vou dizer Como Viver Eternamente. Esse livro é um dos meus favoritos também. Eu tenho muitos livros favoritos. Esse livro fala sobre um menino cego e ele tá com câncer. Ele pode morrer a qualquer momento. Então ele começa a pesquisar sobre a morte. Ele começa a pesquisar o que vai acontecer com ele e o que vai acontecer com ele até a morte e depois da morte e por que ele morre, por que as pessoas morrem. Morte pra mim é um assunto muito bom. É um assunto melhor do que amor. Eu não gosto de ler sobre amor, de escrever sobre amor. Mas ler e escrever sobre morte é uma coisa muito fácil e muito bom pra mim. Eu amo esse livro e quando eu terminei, eu li um dia e quando eu terminei eu fiquei com vontade de reler logo, porque tem todas as coisas que me faz querer ler um livro. Fala sobre morte de forma divertida, é um menino falando sobre isso e no final acontece uma coisa muito boa pra mim. Então é isso, acabou a tag, espero que vocês tenham gostado. E pra quem gostou, comenta aí e curte aí. Pra quem quer ver mais vídeos futuramente, se inscreve. Pra quem quer ver quando eu colocar o vídeo, se você se inscrever e não receber, eu vou colocar lá no Twitter. Me sigam lá no Twitter. Pra quem quer ver fotos minhas, também tem o Instagram. E pra quem quer ler sobre coisas que eu escrevi, porque nem sempre eu venho aqui e falo sobre os livros, eu escrevo sobre os livros. Então tem o blog também, onde eu coloco resenhas, onde eu coloco o que eu achei de filmes e de livros e de séries também. Então fiquem ligados se vocês gostarem dessas coisas. E se vocês não concordam com nada disso, se vocês não concordam que o acampamento, que Nascido à Meia-Noite é um livro chato, comenta aí. Por que você não acha que é chato? Se vocês acham que eu sou chata, comenta aí também. Se vocês quiserem falar que eu sou uma pessoa muito boa e que todos os meus comentários valeram a pena e que eu sou uma pessoa que argumenta bem, coloca aí embaixo também. E se vocês quiserem também, sei lá, dizer: oi mãe, eu tô aqui nos comentários, ou ninguém comenta aqui, então eu vou comentar. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí, porque eu vou ler e eu vou responder também. Então obrigado por quem assistiu até aqui, tchau.